Fala mais, minha nação nordestina, vão se chegando aí porque tá começando mais um Nordeste em Foco, um dia muito movimentado aqui no nosso canal, né? Já teve a live matinal aqui pra gente poder debater sobre o nosso futebol, né? Aliás, eu convido todo mundo já a acompanhar de segunda a quinta-feira nossa live matinal, começando às 9 da manhã. A gente lá tem a possibilidade de ter uma conversa mais ampla, né? Mais abrangente sobre todos os assuntos. E eu converso diretamente com você, torcedor, respondendo suas perguntas, lendo seus comentários. E a gente vai se adaptando também, conversando lá. Então, convido quem puder participar da nossa live de segunda a quinta-feira, 9 horas da manhã. Já é a segunda semana desse nosso projeto aqui. E eu já deixo também o convite para você participar lá. Já também deixa o seu like nesse vídeo para ele ficar em alta aqui na plataforma do YouTube. E se você não for inscrito aqui no canal, tá conhecendo agora, se inscreve aqui no canal Espaço da Bola, né, para a gente poder engrandecer cada vez mais esse nosso conteúdo aqui, tá certo? Vamos começar falando do nosso futebol nordestino, né? E antes de falar dos jogos, vamos falar da Copa do Nordeste, que não começou ainda, né, pessoal? Só que já teve a notícia de que a Copa do Nordeste ela vai mudar o seu formato de disputa. Hoje são 20 times que se classificam para a Copa do Nordeste. A partir da temporada que vem são 36. Ou seja, mais equipes vão ter a oportunidade de disputar uma vaguinha na fase de grupos. O que é que não muda? 2 grupos de 8, continua sendo esse o critério de divisão daqui da Copa do Nordeste. Só que a gente tinha 12 times se classificando diretamente para essa fase de grupos. Continuam esses mesmos 12 times, né? E para completar os outros 4, era uma fase única preliminar, com 4 confrontos. Ou seja, 8 times jogavam lá entre si, num confronto único lá, né? E os 4 que passassem estavam na fase de grupos. O que é que vai acontecer? Agora são 36 equipes. Então, primeiramente, a gente já tem 12 equipes na fase de grupos. O que é que acontece também? A gente tem aqui 16 equipes que vão entrar numa primeira fase de mata-mata. Essas 16 equipes eram equipes que não estavam de primeira classificados para a Copa do Nordeste, sequer para a fase de mata-mata, essa fase preliminar. Quais são essas 16 equipes? Eu estou acessando aqui o site do UOL para poder conferir com vocês. Motoclube, Asa, Imperatriz, Salgueiro, River, Jacuipense, 13 Itabaiana, Bahia de Feira, o Fluminense de Feira, só tem Feira aqui, né? Não sei se é o Bahia ou se é o Fluminense. E o Juazeirense, também da Bahia, já são 10. Floresta, Atlético, os 2 do Ceará, Central, Fluminense, Lagarto e o Souza. 16 times se enfrentam numa primeira fase de mata-mata. O que é que vai acontecer? Metade desses times vão ser eliminados, certo? E aí a gente vai ter aqui 8 times que se classificam para a segunda fase de mata-mata, certo? E aí nessa segunda fase de mata-mata se integram os 8 times, então volta a ter 16 times na segunda fase de mata-mata. Os 8 times que já disputariam uma vaga, né, na fase de grupos, que são esses 8 times, né? Desses 16 iniciais, passam 8 e vão entrar mais esses outros 8 aqui. Santa Cruz, Ferroviário, ABC, CRB, Botafogo, América de Natal, Confiança e Vitória. Esses 8 times aí vão disputar a segunda fase de mata-mata. E o que é que vai acontecer? Mais 8 times vão ser eliminados. Então, vão ficar 8 times aqui disputando essas últimas vagas. Ou seja, desses outros 8, na terceira fase de mata-mata, 4 vão ser eliminados e finalmente vão ter os 4 times que vão integrar a fase de grupos da Copa do Nordeste. Ficou mais complicado, né? Porque antes a gente tinha 12 times se classificando diretamente. E só para eu passar para vocês quais são esses 12 times que já estão classificados: CSA, Bahia, Atlético de Alagoinhas, Ceará, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Campinense, Náutico, Sport, Altos, Globo e Sergipe. Esses são os times que já estão classificados diretamente para a fase de grupos.
E aí tem mais, são mais 24 times disputando 4 vagas, né? Então são mais fases de mata-mata, complica um pouco mais, né, para essas equipes, só que aí abre um pouco também a participação de mais equipes aí para a Copa do Nordeste, né? Mas assim, eu não gostei muito, eu não gosto desse monte de fase preliminar, né? Eu preferia inclusive, sei lá, velho, se aumentar a quantidade de times por grupo, aumenta a quantidade de jogos, precisa de mais datas, né? Só que, sei lá, velho, eu acho que a gente precisaria de uma fase de grupos maior, digamos assim, né? Com mais times, sei lá, talvez mais um grupo, né? E aí faria meio que um sorteio de jogos. Você joga com 4 times do grupo A, 4 times do grupo B e a classificação lá do grupo C, sei lá, velho. Mas eu não gostei muito dessa ampliação, porque fica muito jogo de mata-mata para poder se classificar. Não acho isso legal, né? Mas pelo menos a gente tem a participação de mais equipes aí na Copa do Nordeste. Complica para quem quer roubar uma vaguinha, né? Mas mesmo assim a gente segue acompanhando aí a Copa do Nordeste. Voltando então para falar de jogo, bola rolando, a gente teve no sábado o Confiança perdendo para a equipe do Botafogo, 1-0 para a equipe do Botafogo, né? E aí o Confiança amarga agora a lanterna da Série B. E o vice-lanterna é o Cruzeiro, né? O Náutico empatou com o Brusque, saiu na frente e sofreu um empate, mas pelo menos mantém aí a sua invencibilidade na competição. E com a derrota do Coritiba, o Náutico dá meio que uma disparada, né? O CSA venceu a equipe do Vitória por 2-1. Custou fazer o primeiro gol e mais uma vez a inconsistência defensiva atacou, né? O CSA sofreu um gol depois, assim, né, de abrir o placar e no lance de pênalti lá, mais um vacilo do CSA. Só que lá no finalzinho conseguiu fazer o seu gol da vitória e agora olha pra frente visando também colar nas equipes lá do que estão brigando pelo G4, né? Pela Série C, a gente teve o Floresta empatando com o Ferroviário e o Botafogo vencendo a equipe do Santa Cruz por 1-0. Como eu falei, né? Eu não gosto de apostar muito na Série C porque eu não acompanho. Só que uma coisa que a gente poderia apostar era a derrota do Santa Cruz. Dito e feito, né? Se você tivesse me escutado e apostado aí nesse site de aposta, você tinha ganho. Porque é fácil, né? Apostar contra o Santa. Pelo amor de Deus, velho. Eu já desisto do Santa. O Atlético Mineiro enfrentou a equipe do Bahia e venceu por 3-0. E o Bahia, no primeiro tempo até foi bem, jogou melhor, né? Eu achei, o Bahia chegou bastante, assustou, poderia ter aberto o placar, só que no segundo tempo foi um jogo de superioridade total da equipe do Atlético. O Hulk deu uma aula, né? E fez 2 gols ali. Sofreu um pênalti, fez o pênalti, né? E depois teve o gol do Natan que matou o jogo. 3-0 pro Atlético Mineiro, infelizmente mais uma derrota pesada do Bahia. Perdeu de 5-0 para o Flamengo, perdeu de 3-0 para o Atlético Mineiro, tinha perdido para o São Paulo, não foi? No 3 jogos atrás, então vem de 3 derrotas seguidas do Bahia, realmente é uma fase muito ruim. Fase ótima é a do Fortaleza, que ganhou inclusive do Bragantino, um jogo muito movimentado, jogo muito bom de se ver. Fortaleza ganhou de 1-0, mas assim, teve bola na trave para os dois lados, teve gol no lado do Fortaleza pelo VAR, né? Realmente o Robson estava impedido. Mas o Fortaleza se mantém lá em terceiro colocado e se afasta inclusive do Bragantino, que estava com a mesma quantidade de pontos. Fortaleza tirou até a invencibilidade do Bragantino, então mostra o tamanho da vitória do Fortaleza, né? E parabéns aí para o Tricolor, tá voando, velho. Espero que mantenha essa pegada aí na sequência. E no final da noite a gente teve um empate entre Sport e Ceará. Não acompanhei esse jogo, né? Mas pelas estatísticas, foi um jogo bem chatinho de se ver. Né, nenhuma finalização certa das duas equipes, pelo que eu tava vendo no Scout, e eu tava vendo Sampaio e CRB, que jogaram no mesmo horário, né, 3-2 para a equipe do CRB, que se mostrou superior tecnicamente à equipe do Sampaio. O Sampaio é um time que eu já falei, né, várias vezes aqui, é uma equipe que disputa, ele entra para competir. Não tem um time tão diferenciado tecnicamente, só que é um time aguerrido, pô, é um time que não desiste. Mais uma vez, né? Foi buscar uma diferença de 2-0 e conseguiu o empate. Só que na sequência ali levou um gol, né? Que foi que decretou a derrota. E já são 5 jogos sem ganhar, né? Para a equipe do Sampaio Corrêa. Né, outro jogo que o time do Sampaio também
tava atrás e correu atrás ali, né, contra o Coritiba, mas principalmente falando sobre o jogo contra o Vitória, que tava perdendo de 2-0, foi lá, buscou o empate. Com o CRB foi a mesma coisa, só que a diferença é que nesse jogo o Sampaio acabou sendo derrotado, levou outro gol, né? E o CRB, belíssimo resultado, não só porque entra no G4, né? Vai ali pra briga mesmo, né? Vai pra terceira colocação. O CRB poupou os jogadores para a partida do meio de semana pela Copa do Brasil. Poupou muitas peças e teve uma grata surpresa, né, com vários jogadores, né? O Jajá foi um destaque, fez um gol lá no segundo tempo. E teve também, se não me engano, o Emerson. Eu até nem conferi direito aqui, né? Peço perdão aí para todo mundo, mas o time do CRB teve uma bela de uma surpresa, né? Com os jogadores que são, entre aspas, reservas e que fizeram uma ótima partida vencendo a equipe do Sampaio Corrêa, que é, aliás, um concorrente, entre aspas, direto. Se tivesse perdido, o Sampaio teria passado a equipe do CRB. E para encerrar pela Série C, a gente teve um empate entre Altos e Jacuipense. Vamos falar de tabela de classificação pela Série C, né? Vamos lá. A gente tem o Botafogo em primeiro com 15, Ferroviário em segundo com 15, seguido de Tombense e Volta Redonda com 14. O Paysandu já vem fora do G4 com 13. E aí Altos 12, Manaus 11, Floresta 10 e Jacuipense 9. Tá bem bolado ainda, né? Essa disputa, qualquer rodada pode mudar bastante a posição de uma equipe, né? E pode mudar a configuração do G4 ali também. Mas algo que eu acho que não muda é a equipe do Santa Cruz. Já terminou o primeiro turno e o Santa Cruz agora tá a 7 pontos atrás da equipe fora do Z2 ali, né? Da zona de rebaixamento. Então, situação complicadíssima da equipe do Santa Cruz. Eu acho que não dá mais pra mudar essa situação, né? Tirar 7 jogos em 9... Não, tirar 7 pontos em 9 jogos é muito difícil. Principalmente com o futebol que o Santa Cruz está apresentando, então complicado, né? E assim, outro detalhe que eu quero falar também é que a gente tem a nossa torcida para as equipes do Nordeste, né? Para cada vez mais os nordestinos subirem e tal. Só que, nesse caso, se não for possível o nordestino subir, eu tô torcendo até para o Paysandu e para o Manaus, que são nossos vizinhos aqui do Norte, né? E que tem essa necessidade também da gente ajudar os caras, né, torcer pelos caras, porque eles têm um futebol, inclusive, mais esquecido até do que o futebol nordestino, sabe? Então eu até torço por eles, quando não é pra torcer por um nordestino, eu torço pelos nossos vizinhos lá do norte, né? Série B, a gente tem o Náutico voando com 30 pontos, inclusive se afastou mais da equipe do Coritiba, que apesar de ter um jogo a menos, não dá mais pra passar o Náutico mesmo com esse jogo a menos, né? Se vencer o seu jogo, iria pra 28. Porque agora tá com 25, 5 pontos atrás da equipe do Náutico, soberano, monstruoso Náutico, pontuou mais do que 2/3 dos pontos que poderia ter conquistado e segue invicto. Então, voando realmente a equipe do Náutico. O CRB vem também numa belíssima fase, né? 24 pontos, ali tá em terceiro colocado, e o Goiás fecha o G4 com 23, o Guarani também tá com 23, então tá muito embolado. Do Coritiba até o Sampaio Corrêa são 5 pontos de diferença. E o Sampaio Corrêa é o 10º colocado. Então são 9 times que se separam por 5 pontos nessa briga da parte de cima da tabela, né? E abrindo já a segunda parte, vem o CSA com 18 pontos. Joga amanhã com a equipe do Botafogo. E esse jogo vai ser muito importante porque o Botafogo tá logo abaixo do CSA com 16. Se o CSA ganhar, vai para 21 e entra de vez nessa briga aí, nesse bololô que tá perto do G4, né? Se o Botafogo ganhar, também vai para 19 e cola nesses times. Então é um jogo bem interessante de se ver amanhã. Botafogo e CSA, né? O jogo é lá no Rio. Então é a oportunidade aí do CSA de colar lá em cima, certo? Descendo um pouco mais na tabela, a gente já vê o outro bolo, né? Que é o bolo do rebaixamento. O Vitória tem 12 pontos e está em 15º. Só que se aproxima de maneira perigosa do Z4, né? Vitória 12, Brasil de Pelotas 12, Ponte Preta 12, Londrina 12 e Cruzeiro 12. São 5 times com 12 pontos, né? E o Confiança em último colocado com 10, realmente situação do Confiança muito preocupante, né? Até investiu, trouxe o Ítalo, né? Que estava no CSA, não rendeu no CSA, mas foi lá para o Confiança. É um cara que tem a confiança da torcida. E pegou o Hernani Brocador também, só que a zica do time tá foda, né? O time acabou perdendo o Brocador, o cara se machucou, vai passar um tempo aí para se recuperar. Então, essa é a classificação da Série B. E vamos também para a Série A, que tem o Fortaleza voando também com 27 pontos. Olha o que significa essa vitória para o Fortaleza. O Bragantino estava com 24, agora se mantém com 24.
perdeu a invencibilidade e o Fortaleza fica com 27 em terceiro colocado. Um ponto atrás do Atlético Mineiro, que é super elogiado pelo Brasil todo, e 4 pontos atrás do Palmeiras, que também está numa fase excepcional no Campeonato Brasileiro, né? Então, nada mais do que excepcional também esse momento da equipe do Fortaleza, né? Então, todos os méritos. O Ceará vem em sétimo colocado, não deixa de ser uma bela de uma campanha também, vem com 19 pontos a equipe do Ceará, né? Tá bem também na tabela de classificação, espero que mantenha essa consistência. O Bahia vem em nono colocado com 17 pontos, também uma boa campanha da equipe do Bahia, já desceu um pouco aí na tabela de classificação, mas o Bahia tá numa boa situação também, tem uma boa equipe, e esse jogo contra o Atlético Mineiro mostrou que o Bahia tem potencial aí, né? Já já a gente fala da próxima partida do Bahia, que é Copa do Brasil, já já a gente fala aqui. O Sport, pelos resultados da rodada, saiu da zona de rebaixamento, com um empate com a equipe do Ceará, né? Fez um pontinho e passa o São Paulo, que o São Paulo levou aquela sapatada do Flamengo, né? E pela a diferença de saldo de gols que o São Paulo sofreu nessa partida, o Ceará conseguiu passar a equipe de São Paulo exatamente nesse critério. Vamos falar agora da Copa do Brasil, que os próximos jogos são Copa do Brasil. Não tem rodada de Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, né? A gente vai ter Flamengo e ABC. Deixa eu botar aqui já no calendário, né? Hoje é dia 26, então amanhã a gente já tem jogo, tem Vitória e Grêmio. Esse jogo às 9h30 da noite. O Vitória não vem numa boa fase, mas o Grêmio também não vem, né? Então vem bem pressionado. A gente vai ter na quarta-feira Atlético Mineiro e Bahia, né? Repetindo a partida desse final de semana. Mas o primeiro tempo do Bahia, como eu falei, foi bem, né? E o Bahia mostrou que tem potencial até para bater de frente também com o Atlético. O segundo tempo o Atlético atropelou, obviamente, mas o Bahia no primeiro tempo poderia até ter saído na frente. Então fica também esse detalhe aí sobre a equipe do Bahia, né? Dar os parabéns pela boa fase do Bahia no Brasileirão. Precisa dar uma acordada, já são 3 derrotas seguidas, mas vem bem colocada na tabela de classificação a equipe. E nesse jogo contra o Atlético mostrou que tem potencial para bater de frente, só que precisa ser consistente durante o jogo inteiro, né? E torcer para que o Hulk não desequilibre de novo, porque o Hulk, o cara é foda, né, bicho? O cara é monstruoso. Fortaleza e CRB se enfrentam na quinta-feira, um duelo bem interessante de se acompanhar. Os dois times em ótima fase, eu acho que o Fortaleza tem essa superioridade no duelo, né? Só que o CRB também não é uma equipe que vai vender barato, né? Os resultados. O jogo é 4h30 da tarde, essa primeira partida. E vai ser muito interessante de se ver. Assim como Flamengo e ABC, vai ser na quinta-feira também. E o Flamengo já leva bastante superioridade. O ABC é equipe de Série D, né? O Flamengo é equipe de Série A. Então eu acho que esse jogo aí, o desequilíbrio vai ser um pouco maior. Esses são os jogos da Copa do Brasil ao longo aí dessa semana, né? Mas tem outros jogos também. Tem Botafogo e CSA amanhã. E o pré-jogo sai daqui a pouco aqui no canal Espaço da Bola, certo? Avaí e Remo aí pela Série B. Na quinta-feira só tem a Copa do Brasil mesmo. Então a gente volta, gente, na sexta-feira para repercutir essa ida da Copa do Brasil e também o jogo do CSA com o Botafogo, que vai ser nessa terça-feira, né? A gente tem aí essa oportunidade de debater, beleza? Agradeço, gente, a presença de vocês aqui no canal. Tem alguém me ligando aqui, então vou encerrar o vídeo e atender para ver quem é, viu? Um abraço, gente. Valeu e até a próxima. Tamo junto.